paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo da Palavra do Pai, a inerrante e tão poderosa Escritura Sagrada, a qual o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus, pois é poder de Deus para salvar gregos e judeus. O Evangelho, a Palavra de Deus, é poder, o Logos revelado, é a manifestação da misericórdia de Deus. E hoje nós queremos falar, ensinar sobre aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, e no versículo de número 26, que o último inimigo a ser aniquilado ou destruído é a morte. Pois a morte é o maior inimigo da humanidade. Pois não há um ser humano que consegue parar a morte. Não importa se é rico, pobre, não importa se tem saúde ou não tem saúde. Quando vem a morte, não importa se tu é famoso, mora num palácio ou mora numa favela. Não importa se você tem dinheiro ou não tem, se você tem estudo ou é analfabeto. A morte chega e leva, porque é o inimigo invencível dentro da natureza caída humana, por causa do pecado. Porque a própria Bíblia diz, escrito pelo apóstolo Paulo, no seu livro de Romanos, dizendo que o salário do pecado é a morte. Todo homem na terra é pecador, e ele é digno e merecedor da morte. Por isso, não tem como dentro do mundo natural vencer a morte. Mas nós queremos falar uma revelação da palavra sobre como poder vencer e ser um obstáculo para a morte. Mas antes, quero vos convidar a você se inscrever em nosso canal. Esse mês ainda queremos chegar aos 2.000 inscritos. Estou contando com a vossa colaboração, pois não precisa pagar nada. Simplesmente abaixo do vídeo está escrito inscrever-se. Você clica ali automaticamente. É escrito. Deixe seu like e seu comentário. Veja, o próprio Senhor Jesus disse que ele tem a chave da morte e do inferno. Pois, quando ele diz que ele tem a chave da morte e do inferno, ele está dizendo que ele é o único que tem poder e autoridade para impedir, parar a morte e comandar até mesmo no inferno. Pois todo o poder está sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo em nossa geração, no século 21, aonde já chega quase 8 bilhões de pessoas na humanidade em todo o planeta Terra. E nenhuma dessas pessoas que estão na Terra tem poder na ciência, tecnologia, nas finanças e até mesmo os armamentos bélicos mais avançados para parar a morte quando ela chega. E a morte nunca perde uma viagem. Quando ela chega para levar a sua vítima, ela tem êxito, ela consegue levar. Nós temos dentro da história da humanidade pessoas famosas, ricas, poderosas na Terra, reconhecida entre a humanidade, adorada por muitas pessoas, mas que perderam para a morte. Nós podemos lembrar de um homem chamado Michael Jackson, rei do pop. Com toda a sua riqueza, fama, ele não venceu a morte, chegou e levou o rei do pop. A morte também chegou e levou um dos mais conhecidos reis do rock, chamado Elvis Presley, desviado da igreja, mas quando chegou a morte, não importava quantos seguidores, qual é a riqueza, a morte o venceu. A morte levou também um homem considerado rei do esporte, rei do futebol, Edson Arantes Nascimento, conhecido de uma forma como Pelé. Também a morte ceifou a sua vida. Se não fosse ainda suficiente, há pouco tempo atrás, a morte visitou a Inglaterra e levou a rainha da Inglaterra, a tão conhecida Elizabeth. Nem toda a sua pompa e todo o reconhecimento como a mulher mais poderosa do mundo conseguiu parar ou vencer a morte. A morte também um dia visitou o rei do reggae chamado Bob Marley. Levou também, pois a morte não respeita categoria, cor de pele, dinheiro, fama, a morte leva. Mas um dia, a morte chegou em Jerusalém, no Monte Gólgota, e ali ela encontrou 3 cruzes, e aquele que estava no centro, e ela olhou em cima da cruz, estava escrito em hebraico, aramaico e em grego, Rei dos Judeus. E a morte, como pensou, como era de costume levar, ela deve ter pensado que levaria mais um rei a ser vencido. Mas aquele que estava na cruz, ela não poderia vencê-lo. Houve uma barreira, porque aquele que estava crucificado
era alguém que estava sem pecado. A morte não tinha direito de tocá-lo. Mas, por causa de toda a humanidade que está escrito em Evangelho 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou a humanidade inteira, que entregou seu Filho sem pecado, de pureza, com poder, para que todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Por isso que a morte não podia tocá-lo. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, ele diz: ninguém pode tirar a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tomá-lo de novo. E olhando para Deus, numa divina revelação, numa visão de onisciência, estava contemplando toda a humanidade. Antes dele, do que estava à frente dele, durante o período que ele estava na terra, e aquilo que havia de vir na escatologia. Ele olhando para isso tudo, como o cordeiro profético, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas ao terceiro dia, Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou dos mortos com poder e glória. Por isso que o apóstolo Paulo bradou muito forte, gritando: onde, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? O poder do pecado é a força da morte. Mas graças a Deus, porque nos dá vitória por Cristo Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a força do pecado. Jesus venceu o pecado. Por isso que Paulo diz agora para a igreja, em Romanos 8:37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores pelo aquele que nos amou. Somente Jesus venceu a morte. E aqueles que entregam a sua vida a Cristo, a morte perde o poder sobre ela. Porque temos os nossos pecados lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. E a morte não se torna mais um automóvel, um veículo de dor. Mas, na verdade, quando ela chega com permissão do Pai, é para ser uma locomoção de levar os filhos até a casa morada do Pai, terceiro céu e paraíso, para receber o galardão e as promessas que a própria palavra de Deus estabeleceu para aqueles que crê, entregar a vida a Cristo e se tornar uma nova criatura. Por isso eu quero neste dia, neste ensino falar e te convidar você também a vencer a morte pelo sacrifício de Jesus. Religião não vence a morte, dinheiro não vence, somente Jesus que venceu a morte. E nós, estando nele e ele em nós, somos mais do que vencedores. Entregue a sua vida a Cristo, tenha sobre sua casa, sua família, a promessa da vida eterna, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor venha estar sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe.